9h04, nós voltamos com o TV Mar News. E para você que está nos assistindo, teve o seu celular roubado, a Polícia Civil começa a fazer então a devolução desse celular. A gente vai mostrar para você agora como ter acesso através do Vivo com o Viderlan Araújo, que já está a postos para nos passar informações. Bom dia para você, Viderlan. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico, Chico Nogueira. Bom dia para você, Paulane Santos. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar Canal 25. Nós estamos, como você bem colocou, aqui no COD, no Complexo de Delegacias Especializadas, aqui no bairro Mangabeiras, para trazer essas informações. Informações importantíssimas, porque quando se trata de aparelho celular, pelo menos o número de crimes cometidos aqui em Alagoas acaba sendo o campeão, incomparável à situação. E a polícia tem trabalhado, vai entregar esses 75 aparelhos, e nós vamos conversar a respeito desse assunto com o delegado Tiago Prado, que é o responsável exatamente por levar essa informação para os nossos telespectadores. Doutor Tiago, muito obrigado, inclusive, por nos receber aqui no COD. Vamos falar um pouquinho sobre essa devolução. Como é que começou exatamente esse processo de captura desses suspeitos, de pessoas envolvidas com crimes de roubo de celular, até chegar exatamente à entrega para os proprietários? Bom dia. Bom dia a todos. Então, a gente vem trabalhando com duas vertentes aqui na Delegacia de Roubo da capital. Primeira, a repressão aos assaltantes, investigação e prisão de envolvidos em assaltos. A segunda, a recuperação dos objetos roubados. Uma vez que esses objetos, sobretudo os aparelhos telefônicos, são comercializados nessas feiras livres aqui da nossa cidade de modo irregular, e aí essas pessoas acabam movimentando ainda mais esse tipo de crime aqui em Maceió. Com isso, a gente vem combatendo esse delito de receptação, que é o comércio desses celulares roubados, de modo a desestimular as pessoas a comprarem celular sem procedência e assim estarem indiretamente contribuindo com o roubo. Agora, doutor Tiago, explica como é que vai ser feita essa devolução do aparelho para o proprietário, dentro de uma maneira regular, com apresentação de documentos, como é que vai funcionar? Correto, a gente começou a divulgar na semana passada que estávamos fazendo essa devolução, e então ao longo dessa semana e até o mês de julho estaremos efetuando a entrega de aparelhos celulares, uma pessoa por hora, marcada aqui na Delegacia de Roubos. Essa pessoa deve acessar o site da Polícia Civil, que é o pc.al.gov.br, observar uma lista que tem lá com dia e hora, com o nome das pessoas que foram roubadas, cujo celular agora está aqui, após o trabalho das equipes que foi recuperado o aparelho telefônico, e aí vai ser entregue, Vai ser então trazer um documento com foto para evitar a aglomeração, tendo em vista o momento que passamos, e aí a gente faz um termo de entrega e o procedimento está encerrado. Agora, como a pessoa, fazendo aqui um parâmetro dentro de uma realidade, eu tive meu celular roubado, e como é que eu vou saber que o meu celular, por exemplo, está na lista desses 75 que a polícia pode devolver? Certo. O primeiro passo, Você foi e teve o seu celular roubado, é fazer um boletim de ocorrência informando o número do e-mail. O número do e-mail é como se fosse o CPF do aparelho, É muito fácil de identificar. Basta apertar, como se fosse fazer uma ligação telefônica, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, e aí aparecerá um número de 15 dígitos no visor desse aparelho. Esse número deve ser salvo assim que você compra o aparelho telefônico, ou então até mesmo na caixa desse aparelho tem. E aí, caso venha a ser vítima de roubo, deve informar essa numeração de 15 dígitos na hora de confecção do boletim de ocorrência, para que a gente possa fazer o nosso trabalho investigativo, Todos os policiais vão a campo, identificam com quem está esse aparelho é apreendido, a pessoa pode, inclusive, que está com o aparelho roubado, pode vir a responder por receptação, e aí então depois a gente faz a entrega da forma que estamos fazendo. E diante da nossa presença aqui no COD, por exemplo, acompanhamos a chegada de pelo menos 4 ou 5 pessoas querendo dar entrada no boletim de ocorrência, afirmando exatamente esse tipo de prática. Isso tem preocupado bastante os agentes da segurança pública, doutor? Sim, é um crime, como você bem frisou, que é algo muito corriqueiro na nossa cidade, Infelizmente, na verdade, em todo o país, porque o celular hoje é um instrumento que todos utilizam e acabam que todas as pessoas compram justamente nesses mercados negros aí, entre aspas, porque são celulares roubados, sem nota fiscal, sem procedência, num valor abaixo do de mercado, e aí desse modo
acaba fomentando esse tipo de crime. Por isso a gente faz essa orientação para que não se compre aparelho celular sem procedência. Você acaba movimentando ainda mais esse crime de roubo e pode ser a próxima vítima. E claro, você também está cometendo mais um crime, né, doutor? Não precisa nem a gente reforçar isso. Quando você tem uma vantagem como essa, entre aspas, de que um aparelho custa em torno de R$2.000 e está sendo oferecido no mercado negro por R$400, é de se desconfiar, né? Sem sombra de dúvida, né? Não pode tapar os olhos para flagrante ilicitude, né? Tem que realmente procurar locais em que sejam comercializados celulares com procedência, com nota fiscal, ou então uma pessoa que você confia, de modo a não contribuir para esse tipo de crime. Até porque você pode perder o seu aparelho, né? Esses 75 aparelhos aqui foram comprados por pessoas que estavam na mão de terceiros que já tinham comprado nessas feiras em que perderam um aparelho e agora podem vir a responder na justiça pelo crime de receptação. E aí vai ter um grande prejuízo aí do processo, pagar advogado e ainda a pena. Doutor Tiago, só para explicar a questão dessa entrega desses 75 aparelhos, como é que vai funcionar essa logística? De hora em hora você já adiantou, mas a partir de quando? Quais são as datas previstas para a entrega dos 75 aparelhos? Isso, a entrega se iniciou na segunda-feira, aqui pela manhã, de hora em hora, como você falou, espaçado, né? E o interessado deve entrar no site da Polícia Civil, verificar se seu nome está lá, para que então verifique a data agendada e venha aqui no COD trazendo um documento de identificação pessoal para a gente fazer a entrega do celular para você. E se a pessoa não tiver mais, por exemplo, de posse da nota fiscal, é recomendado ir à loja onde comprou, emitir uma segunda via? É essencial ter a nota fiscal ou apenas com o número do e-mail isso já é o suficiente? Não, não é essencial, tendo em vista que a pessoa previamente já fez o boletim de ocorrência, né, que tem aí fé pública. Sim. E é um documento de valor, e aí a gente faz apenas um confronto, se aquele boletim de ocorrência é realmente referente àquele celular roubado e é referente à pessoa que está aqui de posse no documento de identificação com foto. Estando tudo positivo, a gente faz o termo de entrega. Deixo você à vontade, delegado, para poder passar as últimas informações e também sua mensagem para os nossos telespectadores. Antecipadamente, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, né? O primeiro ponto é salve sempre o número do e-mail do seu aparelho de telefone, porque caso você venha a ser vítima de roubo, já está de posse daquele número, né? Deixa anotado ali em casa, ou então compartilhe esse número com algum parente, para que possa informá-lo no momento da confecção do boletim de ocorrência. Jamais reage a assalto, tendo em vista que há a possibilidade de recuperarmos esse aparelho, então não vale a pena, né, reagir a um assalto e correr o risco aí inclusive de sofrer um latrocínio. E por fim, jamais compre aparelho celular sem procedência para não contribuir com o mundo do crime. Ações que os agentes de segurança pública, como o delegado Tiago Prado, que conversou com a gente, explicando exatamente esse momento, que para mim é muito importante, o fato de devolver um bem, devolver um item que foi adquirido muitas vezes com muito sacrifício e que acabou por ser vítima da violência, subtraído de uma pessoa. A polícia tem feito esse trabalho. 75 aparelhos desde a última segunda-feira, o atendimento de maneira ordenada, de hora em hora, aqui no complexo de delegacias especializadas, e é preciso ressaltar assim o trabalho da Polícia Civil, que incansavelmente vem tentando reduzir os índices de violência aqui em Alagoas. Com imagens de Chico Nogueira, daqui a pouco eu volto, ainda hoje, nesta edição do TV Mar News. É com você. Pois é, gente, olha só, tem informações para passar para vocês sobre um flagrante feito pelo BPRV que flagrou um verdadeiro absurdo na rodovia L101 Sul. Um motociclista fazia uma direção perigosa, sem capacete, inabilitado e o que é mais estranha, deitado na moto. Tudo propiciando um trágico acidente. O condutor foi abordado pelo BPRV juntamente com os mais 2 motociclistas com a mesma prática irresponsável e tiveram suas motocicletas apreendidas por direção perigosa e demais infrações. Fica aí o registro, né? Olha só, gente, que perigo. Colocando a própria vida em risco e também arriscando as pessoas que trafegam também nessa via, né? É isso que a gente chama de direção perigosa, e quando a gente fala de direção perigosa não envolve apenas a pessoa que está praticando, envolve todo mundo que faz parte do trânsito. E isso é muito importante a gente frisar aqui sobre a responsabilidade que todo mundo deve ter com a vida do próximo também no trânsito, né? Fica aí esse registro, parabéns então também pela ação do BPRV. E a gente agora vai falar sobre vício do trabalho. Durante esse período de pandemia em que muita gente está praticando home office,
muita gente tem exagerado no trabalho, trabalhado demais, mesmo que de casa. E a gente vai conversar sobre isso, sobre como fazer a dosagem correta com Rebeca Toyama, ela que é especialista em estratégia de carreira e se encontra lá em São Paulo nos passando essas informações. Rebeca, bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Porlane, bom dia a todos. E então, Rebeca, é fácil a gente conseguir identificar esse vício no trabalho? Sim, é fácil, principalmente para quem está fora, né? Quem está vivenciando nem sempre, porque para quem está vivenciando aquilo é normal, é a rotina. Mas a primeira forma da gente identificar é quando a gente começa a sentir culpa quando não está trabalhando. Isso muitas vezes parando para fazer uma refeição, cuidando de um filho, tomando um banho, você começa a achar que você está cometendo um pecado grande porque você não está trabalhando. E é de certa forma alguma patologia? A gente pode chamar assim de psicopatologia, porque cria uma dependência, né? Eu brinco com os meus clientes, né? Tem gente que tem, né, dependência por álcool, por outras coisas. O vício por trabalho, ele é uma dependência. Então, é como se o trabalho, ele gerasse uma série de reações químicas, que aí meu corpo cria uma dependência dessas reações químicas. Então, quando eu não estou fazendo, eu sinto falta. Parece que algo, né? Eu não estou no meu normal quando eu não estou trabalhando. Eu acho que vale pontuar que já era uma coisa que vinha acontecendo antes da pandemia. A gente tinha, né, o burnout sendo considerado, né, uma doença reconhecida. Só que com a pandemia a gente tem observado que os casos têm aumentado porque já não existe mais a diferença entre espaço de trabalho e casa, né? Quem tem essa dependência, né, quem sofre né, da síndrome de workaholic, ele trabalhava em casa, trabalhava no escritório, isso era uma rotina normal para ele. Mas agora estando, né, o seu local de trabalho sendo em casa, esse quadro se agravou. Pois é, Rebeca. E por que as pessoas chegam a esse ponto de ter esse tipo de vício? Seria por medo de perder o emprego? O que é que leva uma pessoa a desenvolvê-lo? Bem pertinente sua pergunta, que eu acho que se a gente entender isso, a gente pode começar a lidar melhor com essa realidade que muitas pessoas vivem. Bom, primeira coisa está relacionado talvez a uma baixa autoestima, uma falta de autoconfiança. A gente brinca, né? A criança já é educada que se ela não estiver fazendo algo, ela não é nada. Então é como se a gente não estiver trabalhando, entregando algo, agregando algo, a gente deixa de ser. E é estranho, porque a gente é antes do trabalho, né? A gente é um ser humano antes de uma atividade profissional. Um segundo fato é que muitas vezes as pessoas usam o trabalho como fuga de realidade. Então, no trabalho eu tenho título, né? No trabalho eu tenho uma função, no trabalho eu sou reconhecido por algo, e muitas vezes a minha realidade fora do trabalho, ela não é como eu gostaria que fosse, né? Relacionamentos familiares, relacionamentos pessoais trazem alguns desafios que aí, para não dar conta deles, eu me enfio no trabalho. Então, a primeira questão, né, esse sentimento de falta de autoestima. O segundo, essa questão de fuga, né, de outras realidades, né, de outras esferas da nossa vida. E um terceiro, que é uma desculpa que você ouve muito frequente: mas eu preciso cuidar de quem eu amo, né? Eu estou trabalhando muito para gerar riqueza, para prover, gerar qualidade de vida, alimento, sustento para quem eu amo. Mas aqui também a gente tem a questão de que muitas vezes a ausência, né, de quem sofre, né, de workaholic, né, um workaholic, ele é tão ausente da família, é tão ausente, né, da vida social, que ele acaba, na intenção de prover materialmente, ele acaba abandonando afetivamente filhos, né, companheiros, companheiras, pessoas queridas. Então, esses são as três, né, principais características que a gente observa que uma pessoa se move para esse comportamento. Rebeca, e quem geralmente sofre desse mal? São os empresários, as pessoas que têm o seu próprio negócio, ou os empregados?
não tem uma distinção, e eu também desconheço alguma pesquisa que a faça, porque é uma coisa muito mais movida por um comportamento interno. Então, tanto faz ser um CEO, né, um grande executivo, né, ou, né, um executivo, porque ele trabalha numa organização maior que não é dele, ou um empresário que o negócio é dele, quanto às vezes, né, um assistente, né, que acaba se sobrecarregando. É claro que a gente observa que, conforme, quanto maior a responsabilidade, maior a tendência de uma pessoa entrar nesse universo. Mas hoje a gente já tem casos, né, muito felizes de pessoas que têm grandes responsabilidades, entregam bons resultados e não são workaholics. Então, por isso que a gente não poderia falar, então, porque senão a gente cria aquela questão, eu não quero ser empresário, não quero ser um executivo, porque eu vou me matar de trabalhar. Não, a gente tem excelentes empresários, a gente tem excelentes executivos que entregam resultado com qualidade de vida, né, sem abrir mão do seu bem-estar. E a empresa pode também contribuir para que o empregado, ele desenvolva esse tipo de problema, ou pode contribuir também para que ele não desenvolva? Ela é um fator determinante também? Isso sim, isso com certeza, porque a gente tem uma piada, né, eu vindo, né, do mundo corporativo, atuei nele muito tempo antes de fazer o que eu faço, que é pecado sair no horário. Né, falar, a pessoa que larga a caneta, né, às 6 horas, né, é um desmotivado, é uma pessoa que não veste a camisa. Quem tem hobby, quem tem passatempo, não tem foco no trabalho. Quem, né, vai a uma reunião do filho ou tem um compromisso religioso ou social, é uma pessoa desengajada. Então, algumas empresas, elas nutrem esses padrões mentais, né, e aí piora a situação, porque a pessoa realmente se sente culpada quando ela foge desse padrão. Então, hoje, a gente já observa que as empresas têm despertado para isso, né, que precisa, né, ela também é responsável de alterar essa cultura organizacional, né, que reforça o workaholic. A gente tem, né, a gente já observa um aumento em taxa de burnout, né, em taxa de transtorno de ansiedade aguda, né, que nasce dentro da organização e ela é estimulada. É claro que o indivíduo, ele tem uma propensão, senão todos os colaboradores daquela empresa sofreriam disso. Então, a pessoa já tem uma propensão, ou com relação à autoestima, ou com relação de uma fuga de realidade, um senso de responsabilidade desproporcional. Aí ela vai para uma organização que estimula isso, né? Então, a gente fala, é meio a meio, né? 50-50. Então, ela vai para uma organização que estimula isso, aí é a hora que você tem esses quadros, né? Os quadros de workaholic, burnout, TAG, né, o transtorno de ansiedade aguda, e a gente também acaba acompanhando aí os índices de suicídio, né, não só no Brasil, como em outros lugares, sendo talvez o Japão aí o recordista disso. Então, é uma soma das duas questões, a propensão do colaborador e o ambiente que não preza a qualidade de vida, nem bem-estar, e tem essas mensagens bruxas recorrentes. Provavelmente muita gente que está assistindo a gente já ouviu uma dessas piadinhas, né, de que essa pessoa está desmotivada porque ela faz o horário dela de trabalho. Uhum. Pois é, e como que a gente pode conseguir encontrar esse equilíbrio nesse momento de pandemia em que a gente leva o trabalho para dentro de casa? Como que a gente pode fazer para encontrar esse equilíbrio e de que forma a empresa, ao detectar que existem empregados com esse problema, como que ela pode ajudar para que ele possa vencer essa situação? Então, vamos começar pelas empresas. Então, as empresas ficarem atentas, né? Cultura organizacional, embora ela seja uma coisa que é tácita, né, e é subjetiva, cabe sim à empresa moldar a sua cultura organizacional para que essa empresa estimule tópicos como bem-estar, qualidade de vida, deixe claro que aqui
a gente tem um compromisso maior com o cliente, não é com o sacrifício do colaborador. Então, é uma mudança, né, de padrão mental, de modelo mental, que o propósito, a missão da empresa não é entregar a carga de horas nem sacrifício das suas equipes. A missão da empresa, o propósito da empresa é algo muito maior do que isso, né? Resolver algo, entregar um produto ou um serviço e aí trazer esse resgate que para uma boa entrega eu preciso da minha equipe bem feita. A gente sabe que uma pessoa que dormiu bem, se alimentou bem, ela vai conseguir ter uma produtividade muito maior do que uma pessoa que está exausta, do que uma pessoa que está deprimida, do que uma pessoa que não dormiu bem. Então, isso não é mais, não é um olhar romântico para as empresas. Ainda bem que, né, a ciência já vem mostrando, né, essas questões muito bem detalhadas, como a gente pode aumentar o grau de produtividade da nossa equipe quando a gente tem esse olhar, né, entendendo que a nossa equipe tem que estar bem. Esse do lado da empresa. Agora vamos olhar um pouquinho do lado do colaborador. Essa é uma frase que eu tenho usado bastante, né, nesse período de pandemia, é para que todos nós, já que a gente, né, está isolado, né, dentro, né, das nossas casas, fazer esse exercício de lembrar que o nosso recurso mais escasso é o tempo. Falar, não é dinheiro, Rebeca? Não é o dinheiro. Dinheiro você aplica, você investe, você herda, enfim. Tempo, ele é democrático. Todos nós temos 24 horas e a gente precisa usar essas 24 horas de forma consciente. Eu tenho citado muito o autor Mihaly do livro Fluir, que é o flow, né, o fluxo, que ele divide o dia das pessoas e ele, né, ele é um grande pesquisador em 3 blocos, né? O primeiro bloco não deveria ser negociável, a gente precisa ter 8 horas de descanso. Por N razões, para manter a imunidade em momento de pandemia, qualidade de vida, humor, uma série de coisas. As outras 8 horas são dedicadas ao nosso trabalho. Então, distribuir, eu preciso aprender ser produtivo em 8 horas. Porque aquelas duas falam, Rebeca, sobrou 8 horas, então vamos lá. O que vai ter nessas 8 horas que o autor, e é a forma que a gente trabalha também quando a gente vai planejar uma agenda, nessas 8 horas está tudo que está relacionado à manutenção. Alimento, sono, banho. Então, se você tem um pet, cuidar do pet. Se você tem filho, cuidar do filho, cuidar do seu lar. Se você tem plantas, enfim. Então, essa divisão que quando a gente não equilibra bem, a gente acaba roubando do sono, né? Então, quando a gente se desorganiza, né, a gente consegue ser produtivo 8 horas, a gente acaba, né, roubando umas horas do sono, aí cansada eu produzo menos, eu tenho que trabalhar mais para produzir o que eu produziria em 8 horas, ou senão eu começo a roubar da qualidade de vida. Aí eu deixo de fazer atividade física, eu deixo de me alimentar direito, eu deixo de me relacionar bem com as pessoas ao meu entorno, e aí, de novo, vou ficar irritada, vou ficar cansado, minha produção cai, aí eu preciso aumentar de novo o meu número de horas de trabalho. E é assim que a gente explica muitas vezes para as pessoas o porquê que elas estão trabalhando 14 horas por dia, mesmo antes da pandemia. Então, será que se a gente, né, tiver mais qualidade, tiver mais presença, portanto, cuidei do sono e cuidei de todo o restante da minha vida, saúde emocional, saúde financeira, saúde física, todas as outras saúdes, será que eu não vou ser mais produtivo? Será que eu não vou entregar uma melhor performance? Então, quando a gente fala, né, de tratar, né, esse tema tão importante, né, a ação ela é bilateral. Eu achei bem pertinente sua pergunta, que a gente precisa olhar esse assunto pelos dois lados. As empresas têm o seu papel, mas os colaboradores também, nós como pessoas também. Então, não é só a culpa da empresa, né? E também a empresa olha e fala assim, minha equipe está adoecendo. É uma ação que a gente precisa integrar os dois lados, e a gente sabe que as questões de saúde mental vão nos trazer maiores desafios do que as próprias questões de saúde física oriundas da pandemia. Então, é um assunto que a gente precisa olhar com bastante amor, carinho, cuidado. Muito obrigada pela tua participação aqui, Rebeca, no nosso programa, esclarecendo essas questões muito pertinentes na manhã de hoje, tá? Tá, obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos. Pois é, gente, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.